Olá, tudo bem? Como você está? Eu sou Josimar Lara, sou especialista em alimentação natural, sou coach, sou terapeuta, estou cursando nutrição também e hoje eu quero falar para você sobre o nosso segundo cérebro. Para começar, deixa eu te perguntar, você sabia que nós temos dois cérebros? Um dia eu fiz essa pergunta em uma palestra e uma pessoa me respondeu: sim, nós temos o lado esquerdo e o lado direito. Eu falei: não, aqui nós temos um cérebro com dois lados, mas nós temos um segundo cérebro e esse segundo cérebro é o intestino. Por isso que ele é chamado por muitos de segundo cérebro. E por que isso? Existe uma comprovação científica, que é o que muitas pessoas, querem saber. Existe comprovação científica? Sim, existe comprovação científica. Por quê? Porque o cérebro e o intestino, eles nascem do mesmo tipo de célula embriológica e ambos desempenham um papel semelhante no organismo. Quer dizer, tem pessoas às vezes que dizem assim: mas eu estou com a memória muito fraca. O que é bom para a memória? Você sabia que para a memória é muito bom fazer o intestino funcionar? E esse é um problema sério. Muitas pessoas dizem que é normal o intestino não funcionar. Eles dizem que tem intestino preguiçoso, tem intestino preso. E não é normal isso acontecer. No intestino é produzido 95% de toda a serotonina que circula pelo corpo. Você sabe o que é a serotonina? A serotonina é justamente a substância do bom humor. Por isso o intestino pode ser considerado o órgão do bom humor. Vocês já assistiram aí nas mídias uma propaganda de um produto que faz com que o intestino funcione? Você pode perceber que nesta propaganda, feito principalmente por mulheres, porque o alvo é as mulheres, são as mulheres, porque 75% das mulheres têm problema de intestino. Só que o problema de intestino das mulheres não é no intestino lá de baixo, é no intestino aqui de cima. É aqui, quando a mulher diz: eu não vou nesse banheiro porque todo mundo usa, eu não gosto desse papel higiênico, eu não gosto eu não sento em vaso de tampa preta, Então você tem um monte de desculpas para não permitir que o intestino funcione quando ele quer. Porque o sistema autônomo do corpo, o sistema simpático, parasimpático, o simpático diz assim: olha, vai ao banheiro. E quando a gente vai ao banheiro, a gente já sabe o que a gente vai fazer no banheiro, não é? Vai fazer o número 1 ou o número 2, a gente já sabe, a gente não vai para o banheiro e senta lá e vou pensar o que eu vou fazer lá, não é isso? A gente já sabe. E principalmente quando é o intestino, a pessoa diz: não vou ao banheiro. E segura, prende, não vai. Se for para ele fazer um xixizinho, não, eu vou. Eu vou agora, às vezes, quando é o número 2, aí ela acaba não indo. E é onde acaba sendo um prejuízo muito grande para o corpo. Porque o intestino, ele faz parte da absorção. O intestino, ele é formado por duas partes: o intestino grosso e o intestino delgado. Então, nesse intestino delgado é onde ocorre o que? A absorção dos nutrientes. Então, quando a gente come, vamos imaginar, eu vou comer uma laranja, Porque o ideal não é chupar a laranja. Quando você chupa a laranja, você toma só aquele suco, você consome apenas o veneno da laranja. Agora, quando você come a laranja, tem o veneno? Tem. Eu não estou dizendo aquele veneno aplicado lá na lavoura, na hora da produção, não, tá? Estou dizendo aquele veneno que é a frutose, é o suco da laranja. Que lá é veneno. Então, só que Deus, diante da sua infinita sabedoria, ele deixou o veneno, mas deixou o antídoto do veneno também, que é o quê? O bagaço da laranja. Então, por isso que é importante comer a laranja. Aí você come a laranja e você pensa assim: bom, eu vou comer laranja porque é rica em vitamina C. Ótimo.
Mas como que essa vitamina C vai ser aproveitada, vai ser absorvida pelo meu organismo? Eu comi a laranja, foi lá para o aparelho digestivo e quando entrou no intestino, ali no intestino que ocorre a absorção da vitamina C, da vitamina D, dos sais minerais, das gorduras essenciais, gorduras boas para o nosso corpo, tá? Das proteínas, é ali no intestino que ocorre. Agora, se o intestino não estiver funcionando bem, haverá uma disfunção, o organismo não vai absorver. Porque muitas das vezes a pessoa fica 2, 3, 5 dias sem ir ao banheiro, sem ir aos pés. E o que acontece? Então, aquilo que ela comeu 5 dias atrás, porque é interessante, né? A pessoa não vai ao banheiro por 2, 3 dias, mas ela não fica sem comer por 2, 3 dias, ela continua comendo. E aí o que acontece? Essa comida lá dentro, pela temperatura do corpo, que é de aproximadamente 36 graus, essa temperatura acaba gerando fermentação, porque a mistura de sal, de açúcar, de sólidos, de líquidos, então isso acaba gerando fermentação. Fermentação gerando toxinas, gerando radicais livres, e esse intestino passa a intoxicar o corpo, passa a ser uma fonte de radicais livres, uma fonte de toxinas para o nosso corpo. Já ouviu falar daquela palavra enfesado? Aquela pessoa é muito enfesada. A própria palavra diz o que é uma pessoa enfesada. É uma pessoa cheia de fezes. A própria palavra já diz. Então, a importância que tem de você ter uma boa mastigação, de você comer lentamente, comer menos, mastigar mais, para que na hora da digestão e na hora da absorção, aquilo que você comeu realmente surge na sua vida, ou vai surtir na sua vida uma fonte de energia. O ser humano, ele é mais comparado, isso cientificamente também comprovado, que nós, seres humanos, somos mais comparados, somos mais próximos de animais herbívoros. Essa história de somos descendentes do macaco, não esquece isso. Mas o nosso corpo, o nosso organismo, ele é mais comparado a animais herbívoros, podendo ser sim o gorila, o chimpanzé, o macaco, certo? Ser esses animais que vivem, esses animais que a gente chama ruminantes, esses animais que comem mais legumes, mais verduras, mais folhas. O que nós deveríamos evitar é de comer carne. E você quer ver a diferença de um animal que come carne para um animal que come verduras, frutas, legumes, raízes, tubérculos? Olha para os dentes do seu cachorro. Se você tem um cachorrinho na sua casa ou tem um gato, e se você não tem, com certeza você já viu no zoológico, né? Um animal que é carnívoro. Como são as presas, os dentes deles? Como são? Tá? Essas presas são grandes, são afiadas para que, para quando ele morder a presa, ele consiga segurá-la. Os outros dentes, eles são afiados a tal ponto, tá, que eles conseguem rasgar, tirar um pedaço da sua presa. E o animal carnívoro, ele come a carne fresca. Ele vai lá na selva, o leão, a onça, tá lá vivendo livremente. Daí ela sai para caçar. Ela consegue capturar uma presa e ali ela come aquela carne fresca, que tem ainda aquele suco que é o sangue. Agora, nós, seres humanos, animais herbívoros, como são nossos dentes? Nós temos as presas? Temos, não tão afiadas e nem pontiagudas, tão compridas, certo? Tá? Como são os nossos dentes? Os nossos dentes são mais para cortar. Os nossos dentes são mais para amassar. Por isso, castanhas, né? As leguminosas, os legumes, as verduras, as frutas. Muitas pessoas não conseguem morder uma maçã e tirar um pedaço porque arranca o dente.
Imagine se ela pegar um frango, vamos dizer assim, vai no supermercado, compra o frango já lá, não precisa, não congelado, é claro, né? Mas pega um frango lá resfriado, chega em casa e dá uma mordida e tenta tirar um pedaço dele, você vai ver, seus dentes não são para isso. Então, nós devemos diminuir o consumo de carne, porque a carne também causa prisão de ventre. Alguns especialistas, algumas pessoas acabam até por dizer que a carne sai do nosso corpo por estado de putrefação e não digestão. É claro que existe o outro lado também de especialistas que diz não, nós precisamos muito da carne por causa da proteína, mas nós temos inúmeros alimentos que são ricos em proteínas. Então, o que basta, o que precisa que a gente faça? Que a gente busque quais são esses alimentos ricos em proteínas, quais são essas fontes de proteínas. Porque a partir do momento que você tiver a fonte ideal, certo? A gente vive num mundo de tecnologia, não é mesmo? Eu estou aqui com o meu computador ligado aqui, mas ele tem uma fonte de energia. Esta fonte que está sustentando essa luz, esse aparelho que está filmando, ele precisa de uma fonte de energia. Eu não posso colocar qualquer uma, tem que ter a fonte específica para ele. Então os nossos equipamentos têm as suas fontes e nós também temos a nossa fonte de proteína, a nossa fonte de vitaminas, nossa fonte de aminoácidos, nossa fonte de minerais, as nossas fontes nós temos, então não pode ser qualquer uma. E aqui nesse canal a gente vai tratar muito sobre isso. Qual é a fonte de proteína? Qual é a fonte de cálcio? Qual é a fonte de vitamina C? Qual é a fonte? Tá? Qual é a melhor fonte? Estou dizendo que a carne, sim, tem que abolir. No mundo em que nós vivemos hoje, se você disser assim, não vou comer mais carne, você tem que saber o seguinte, as consequências são grandes, tá? Então você vai ter que ter uma mudança muito radical. Uma das primeiras coisas que talvez aconteça é que os teus amigos irão excluir você do hall de amizade deles, porque afinal de contas vão fazer um churrasquinho, vão chamar o cara porque se não come mais carne, né? Normalmente um cara que não come carne, que se diz vegetariano, a maioria deles, não vou dizer todos, é claro, também não bebem. E nessas reuniões onde nós temos com a família, com os amigos, a gente faz um churrasquinho, toma uma cervejinha, toma um chopinho, não é mesmo? Então você vai ter esse preço a pagar para ter um novo estilo de vida. Então eu particularmente, muitas pessoas me perguntam, você come carne? Eu como. Porque o que faz mal mesmo não é a carne em si, mas é a quantidade de carne. E por isso que quando você comer carne, corte pedaços pequenos, mastigue bem ela, certo? Para que na hora da digestão o teu intestino não sofra para eliminar. Outra diferença também de animais carnívoros e herbívoros. O animal carnívoro, ele tem um intestino curto. Você pode ver, os animais que comem carne, eles defecam mais rápido. Todos os dias. Teu cachorro todo dia faz cocô. Teu gato também. Você vai lá no zoológico, todo dia tem que limpar a jaula do leão. Porque ele é carnívoro, ele come carne e o intestino dele, por ser curto, ele elimina rapidamente para não acontecer o que acontece com a gente. Dessa carne acabar apodrecendo lá dentro e gerando um monte de radicais livres que vai alimentar um monte de doenças, que é o que nós temos, certo? Então, o que acontece? O animal herbívoro, por sua vez, tem um intestino longo e nós temos um intestino longo. O intestino do ser humano é em torno de 7,5 metros até 9 metros. Já teve amigos meus que são médicos, disse, olha, o Josimar, eu já tive pacientes com 11 metros de intestino, com 14 metros de intestino. Então o nosso intestino é muito longo, é por isso que na ingestão de carne a gente tem que mastigar muito bem a carne, comer pedacinhos menores, acompanhado essa proteína animal, essa carne, tá, de bastante fibras que vem através de alimentos integrais ou então legumes, verduras,
certo? Que vão fazer com que essas fibras façam que o trânsito intestinal seja mais livre, tá? Então, cuida bastante do seu intestino, certo? Veja como que ele está funcionando, como que está se comportando. Você tem que sentar lá no vaso sanitário e ficar fazendo oração, você tem que pedir pelo amor de Deus para funcionar. Você fica horas lá conversando com o intestino, você tem que fazer massagem durante o banho para o teu intestino funcionar, você tem que tomar laxante para o teu intestino funcionar. Como que está o funcionamento? Porque a partir do momento que você tiver um intestino que funcione como um relógio, como é o relógio biológico, certo? Então, aí você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver muitos problemas de saúde desaparecerem, porque a pessoa tem dor de cabeça. Isso sabe? A maioria das pessoas tem problema, tem enxaqueca, tem dor de cabeça, ela tem prisão de ventre, tem problema com o intestino, certo? Então, a partir do momento que você fizer obedecer, na verdade, o teu intestino, você pode ensinar ele, ou seja, disciplinar ele, disciplinar a funcionar. Por exemplo, no meu caso, meu intestino, perfeito. Eu acordo pela manhã, depois do meu jejum da manhã, muitas vezes antes de eu sair para trabalhar, na maioria das vezes antes de eu sair para trabalhar, eu já tenho que ir para o banheiro, porque ele já está disciplinado a funcionar no primeiro momento da manhã. Então, você também pode disciplinar o seu. Cuida da sua alimentação do dia anterior, porque se a pessoa comer pão branco, é cola, o intestino não funciona. Comer queijo todo dia, porque à noite ele não janta, mas come lanche toda noite. Faz um lanchinho, cola. Usa açúcar branco, cola. Tá? Come arroz branco, cola. Come macarrão, cola. Come biscoito, cola. Tá? A cola não permite, essa cola não permite que o teu intestino funcione. Então, por isso que você tem que cuidar daquilo que está entrando, porque tem um ditado que diz assim, nem tudo que entra, sai. Você já imaginou se pudéssemos fazer o seguinte, pesar todas as nossas refeições? Tá? Tudo que você comer durante o dia, você põe na balança, pesa. E quando você for aos pés, você também pesa. E você vai ver que aquilo que está saindo pesa muito menos do que aquilo que entrou. Então, por isso que nem tudo que entra, sai. Tá? E isso nós precisamos ficar atentos. Depende muito de nós. Preste muita atenção naquilo que está saindo. Eu já tive caso de pessoas que quando eu falei assim, olha para aquilo que está saindo, é importante a gente olhar para aquilo que sai. A pessoa, não, eu não consigo. Se eu chegar a olhar aquilo que está saindo, é perigoso eu desmaiar. Sabe o que eu falei para ela? Não, ô menina, então vamos resolver esse problema. Justamente uma mulher, né? Tá? Foi o que eu falei, 75% das mulheres precisam de ventre. Aí eu falei, vamos resolver esse problema. Eu falei, meu Deus, é o que eu mais quero na minha vida, é resolver meu problema de prisão de ventre. Eu sofro muito com isso. Ela contou até uma história que uma vez viajou com a família para ir para a praia, para ficar 10 dias. No 6º dia, ela veio de ônibus embora para a casa dela, porque o intestino não funcionava e ela não aguentava mais. No 6º dia. Aí o que aconteceu? Quando ela entrou dentro de casa, o intestino funcionou. Por quê? Porque ela bitolou o intestino dela funcionar somente dentro de casa. Tá? Então, vamos obedecer, vamos fazer com que esse intestino, que é um órgão muito importante, que alimenta todos os demais, tenha um bom funcionamento. Certo? Então, cuida você do seu intestino, cuida daquilo que está entrando, mastigue mais o seu alimento, procure beber água, porque o intestino grosso, como eu falei, no intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes e no intestino grosso ocorre a absorção de água. Então o corpo tem que estar bem hidratado, porque tem um monte de gente comendo fibra e não bebe água. E aí, o que acontece? Se você não tem água, se o teu intestino não tem de onde tirar a água, essa fibra lá dentro acaba ressecando com um pouco a umidade que tem,
certo? Acaba piorando ainda mais a questão da constipação intestinal, tá? Então, busque mais conhecimentos, né? Preste mais atenção. Teve gente que falou, Lara, depois que o meu intestino começou a funcionar, a minha pele limpou, o meu cabelo se fortaleceu, não caiu tanto, tá? Então, cuida disso, porque está muito relacionado. As unhas muito quebradiças, muito fracas, muito relacionado. Para não deixar vocês, né, sem saber o que aconteceu com a moça lá, aquela minha amiga, eu falei para ela, vamos resolver o teu problema do intestino então. Ela falou, ai, por favor, me ajude. Eu falei, a partir de agora você não vai mais comer. Eu falei, o quê? Como assim não vou mais comer? Não, você não vai comer. Desculpa que eu vou falar, tá? Mas quem não come, não caga, tá bom? Não vai ao banheiro. Então, aí ela ficou assustada. É claro que não tem como, não é um bom conselho dizer para as pessoas pare de comer, tá? Que você não vai ter problema intestino. De jeito nenhum, não faça isso, é apenas uma brincadeira, é claro, tá? Mas se você pensar por esse lado, tá? Você vai pensar muito bem o que é que você vai comer a partir de agora. Eu passo toda a tarde na padaria como aquele pãozinho quentinho, eu chego em casa, faço sanduíche. Esquece esse pãozinho quentinho. Busca pães integrais, busca pão de preferência até sem glúten, faz uma tapioca, tá? Come um alimento mais integral, um alimento mais saudável, porque aquilo que entra é o seu combustível. Você não ousa colocar no seu carro a gasolina, colocar óleo diesel, porque o óleo diesel está mais barato. Você não faz isso. Você não liga na tomada 220 um aparelho que é 110. Você não faz isso. Não é mesmo? Então por que você vai colocar na sua boca um alimento que ele não é uma boa fonte de combustível para você? Alimentos que são pobres em fibras, todos nós sabemos. Alimentos considerados refinados. Eu já falei sobre isso, lembra? Quando eu falei ré, que a gente anda para trás, e finado, né? Que é morto. Então, alimentos refinados são aqueles alimentos que não contêm fibras, que são essas fibras que ajudam o trânsito intestinal. Então, esses alimentos refinados você tira do seu cardápio. Talvez não precisa tirar 100%, deixa para esporadicamente, ou para quando você estiver fora de casa, porque você não vai sair de casa para viajar, por exemplo, vai para casa de um parente e vai chegar cheio de frescura lá, não, tá? Cuida dentro da tua casa. Agora, alimentos ricos em fibras, certo? Alimentos integrais, como a gente sabe, pão integral, arroz integral, frutas, legumes, verduras que são riquíssimos em fibras. E aquilo que eu falei, tem que ter fibra, mas tem que ter líquido também. Agora, qual que é o melhor alimento para fazer o intestino funcionar? Todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe. Não tá? Não é mamão? Quando o intestino está preso, as pessoas não se atacam a comer mamão? Mas você sabia que o melhor do mamão é a semente e não a polpa? Para o intestino funcionar? Você já viu aquela pelezinha, né, que tem em volta da semente? Aquilo é uma espécie de uma enzima. Aquela enzima ali que lá na hora que o intestino vai absorver, aquela enzima vai fazer com que o intestino funcione melhor. Então não é para mastigar a semente, não. Nestes casos você tem que engolir a semente inteira. Mas não é que o meu intestino está preso, eu vou comer mamão e ele vai soltar. Não. Por exemplo, eu tenho na minha casa, minha esposa, quando ela sente que o intestino dela não está bem, ela come uma laranja. Ela come uma laranja. Meu intestino hoje não funcionou legal. O que ela faz à noite? Come uma laranja, no dia seguinte o intestino dela funciona bem. Então, a maioria das frutas, dos legumes, das verduras, que são ricas em fibras, elas ajudam o intestino a funcionar, certo? Agora, não come, né, um boi inteiro e chupa uma laranja
Aí não, né? Tá? Então, uma boa hidratação também, como eu falei, o intestino tem que ter bastante água para poder funcionar, tá bom? Então, o que não deve consumir com frequência alimentos refinados, alimentos pobres em fibras, pão branco, arroz branco, massas, queijos, tá? Não come. Agora, frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, esse é o que vai auxiliar o bom funcionamento do intestino, tá bom? E a história da ameixa seca? A ameixa seca também é outra fruta, tá? Tanto que existem até produtos já manipulados, já prontos dentro do potinho, à base de ameixa, que é um estimulante, vai ajudar sim também no bom funcionamento do intestino, certo? Claro que não é uma regra geral para todos, que eu disse. Tem pessoas que comem mamão, funciona, ótimo. Tem pessoas que comem mamão e não faz nada. A ameixa seca acontece a mesma coisa, como eu falei da laranja para minha esposa. Certo? Se ela comer mamão, não é tão eficaz nem a ameixa quanto é a laranja. Então depende muito da absorção, depende muito do metabolismo de cada organismo e também daquilo que a pessoa consome. Tá bom? Ele não funciona como se fosse um laxante, por exemplo, como é leite magnésia, que é um laxante, certo? Como é o óleo de rícino, que é um laxante, como é o salamargo, que é um laxante. Os alimentos não funcionam desta forma, tá bom? Porque tem pessoas que o intestino não funciona, leite magnésio. Não funciona, não, leite magnésio. Passa a vida tomando laxante. Eu não recomendo que faça isso, porque o laxante, ele ajuda a funcionar, vai agir como um socorro, é como um remédio para dor de cabeça. O dia que você identificar a causa da dor de cabeça, talvez você não precise tomar mais remédio, certo? Agora, a pessoa toma o remédio, dor de cabeça para, daqui a pouco a dor de cabeça volta. Tomou laxante, o intestino funciona, daqui a pouco ele para de novo. Então, o ideal é você mudar os hábitos alimentares e não usar laxante com frequência, porque nós temos a flora intestinal, que são bactérias boas, certo? Que com o consumo excessivo ou muito frequente de laxante acaba comprometendo a flora intestinal. E a partir do momento que você comprometer a flora intestinal, vai ser mais difícil refazer flora intestinal do que fazer intestino funcionar. Então eu não recomendo. Deixa para um caso de emergência. Agora, não com uma frequência. Combinado? Então, essas são algumas dicas. E vai acompanhando a gente aí no canal, você vai ver as fontes de proteínas, as fontes de energia, como melhorar a minha imunidade, como melhorar a minha pele, como eu vou ensinar daqui uns dias você fazer, sabe o quê? Máscara facial. A máscara facial é fantástico. Você faz em casa, você pode fazer no seu marido, o seu marido fazer em você, fazer no seu filho, porque a pele vai rejuvenescer. Você vai ver quantas dicas nós temos para te dar. Então fique ligadinho, compartilhe também esses vídeos aí, que você com certeza vai estar ajudando muitas pessoas, tá bom? Um forte abraço a todos e fique ligado no próximo tema que estaremos falando para você, ok? Até breve!